Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, professora de português aqui do Acadêmico News, e hoje nós iremos resolver a prova da Universidade Federal de Roraima, a prova de português de 2022. A prova de português tem 9 questões. Das 9 questões, nós temos as 3 primeiras que têm o conteúdo referente à etapa 1, PSS 1. Depois nós temos as 3 posteriores com o conteúdo da etapa 2, que nós chamamos de PSS 2, e as 3 últimas questões, elas compõem a prova integral, né, que é a etapa 3, na qual o aluno resolve as 9 questões. A prova da Universidade Federal também indica 3 obras literárias como referência, e essas obras literárias, elas são cobradas no decorrer da prova das questões. Bom, para a primeira etapa, a universidade escolheu, no ano de 2022, a obra A Boca da Noite. Para a segunda etapa, a obra Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado. E para a terceira etapa, o romance Ponciá Vicêncio, da escritora Conceição Evaristo. A primeira obra é do escritor indígena roraimense Cristino Apixana. Bem, a prova da Universidade Federal, além de trabalhar em cima dessas obras, elaborar as questões em torno dessas obras literárias, também costuma colocar reportagens referente a questões indígenas, referente ao garimpo, ou então reportagens referentes a queimadas, a preconceito racial, a desigualdade social, a fome, enfim. Costuma trazer outros textos além, né, de alguns excertos das obras que são referência para a prova. Pois bem, nós vamos iniciar a resolução da prova integral e nós vamos perceber esses aspectos no decorrer da resolução das questões. Vamos lá? Nós temos o seguinte enunciado: as terras indígenas aparecem como verdadeiro oásis de florestas. E esse excerto, gente, foi extraído do livro A Boca da Noite, do Cristino Apixana. Verificamos o uso do sentido figurado. O que é o sentido figurado, gente? É o sentido poético, o sentido subjetivo, é a parte da gramática que nós chamamos de semântica. É lá que nós temos as nossas figuras de linguagem. Pois bem, quando a prova fala sentido figurado, recursos expressivos da linguagem, a prova está falando das nossas figuras de linguagem, que são inúmeras, mais de 50 figuras de linguagens. Mas normalmente a Universidade Federal costuma cobrar as mais recorrentes, as mais, digamos assim, conhecidas figuras de linguagem, que, no caso, a primeira delas é a metáfora, é a mais conhecida de todas as figuras de linguagem. No que consiste a metáfora? Consiste numa comparação subjetiva, numa comparação abreviada, ou seja, não tem conectivo, não tem como, não tem tal qual, não tem que nem, não tem o verbo parecer, né? Então, professora, a senhora pode dar um exemplo para nós do que seria uma metáfora? Sim, eu posso. Então, quando nós comparamos uma pessoa a um doce, quer dizer que essa pessoa é uma pessoa agradável, né? Assim como um doce. Pois bem, só que eu não usei o como, eu não disse a pessoa é agradável como um doce. Eu disse fulano é um doce. Ou seja, passei do verbo ser para o termo a qual passei do verbo ser para o termo que eu estou comparando a esse fulano. Quando não tem conectivo, nós estamos falando da metáfora, que é muito semelhante à comparação. Se houver conectivo, como tal qual que nem comparação. Caso contrário, metáfora. A pergunta número 1 é sobre essa figura de linguagem especificamente. Traz até um excerto aqui da obra com uma metáfora, né, oásis de floresta, para exemplificar, mas a pergunta é especificamente sobre a figura de linguagem, sobre a metáfora. O que significa a metáfora? É isso que eles estão perguntando, né? Então vejam só, verificamos o uso do sentido figurado por meio da construção de uma figura de linguagem bastante produtiva. Aí ele já traz a metáfora,
que, ou seja, pergunta o que é a metáfora. Na alternativa A, nós temos o seguinte enunciado: apresenta ideias antagônicas. Nós sabemos que tem uma figura de linguagem chamada antítese, que trabalha com os antagonismos, ou seja, com os contrários, ideias contrárias ou palavras contrárias. Hoje está quente, amanhã estará frio, quente e frio, hoje e amanhã, né? São duas ideias opostas, contraditórias, antagônicas. Então a letra A não traz a metáfora, traz o conceito da antítese. Vamos à alternativa B. Atenua. Olha isso, atenua os malefícios. Temos umas palavras que são chave para a gente identificar as figuras de linguagem. Quando nós falamos em antítese, nós falamos em contradição, em dualidade, em antagonismos. Quando nós falamos em eufemismo, nós falamos em atenuação. Nós abrandamos o significado de um termo. Por exemplo, a morte, né? Quando eu quero dizer que uma pessoa morreu, mas eu quero amenizar, atenuar, eu digo, fulano foi morar com Deus, né? Então, a atenuação, gente, é uma característica do eufemismo, tá? Na alternativa C, aproxima ideias de campos semânticos não relacionados. Cara, quando eu pego um doce e aproximo ao fulano, como eu coloquei no primeiro exemplo, são campos semânticos diferentes, mas eu encontrei alguma semelhança entre eles, eu estou comparando. E é isso que está dizendo aqui na letra C. Aproxima ideias de campos não relacionados. Campos semânticos não relacionados é porque doce não tem nada a ver diretamente com fulano, com uma pessoa. Mas eu quis comparar com a qualidade do doce, tá? Então, a alternativa correta, gente, é a alternativa C, né? Que traz aqui o conceito da metáfora, que é aproximar termos de campos semânticos diferentes, mas no qual eu acho alguma semelhança entre eles. Na alternativa D, nós temos exagera a importância e o valor das florestas. O exagero, gente, é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Eu morri de rir. Significa que eu ri bastante, mas não que eu morri, né? Estou morrendo de fome. Significa que eu estou com muita fome, mas que eu não estou morrendo necessariamente, né? Então, chorei rios de lágrimas. Quer dizer que eu chorei muito, mas eu não chorei rios. Então, a hipérbole é essa figura do exagero. Por isso, não pode ser a alternativa D. E na alternativa A, diz o seguinte, apresenta de maneira gradativa. Nós temos uma figura de linguagem chamada gradação. E a gradação consiste em apresentar um ciclo, né, em torno de uma determinada ideia. O homem levantou, andou e caiu. Pronto, eu tenho um ciclo, né? Então, essa é uma figura que consiste na gradação. Vocês perceberam que se vocês fizerem uma listinha das principais figuras de linguagem, vocês vão conseguir responder essa questão com facilidade por eliminação, tá? Tranquila, tranquila, tranquila. A Universidade Federal, em 2022, não dificultou a vida do candidato. Ela facilitou. Essa questão número 1, se você conhece as figuras de linguagem, você resolveria com muita facilidade. Vamos verificar se essa alternativa está realmente correta? Pronto, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima questão? Questão número 2. Bom, a questão número 2 apresenta um poema, tá? E vejam só, eu costumo, nas minhas aulas de literatura, dizer aos alunos que eles precisam memorizar os principais escritores dos períodos literários. É de suma importância saber reconhecer. Então, quando a gente está falando em trovadorismo, né, que é lá na Idade Média, o primeiro período literário de Portugal, nós sabemos que tem um chamado Aires Nunes, Dom Diniz, né, João Garcia de Guilhade, que são um dos
principais escritores lá do trovadorismo. Depois a gente vai para o humanismo, aí tem o Gil Vicente, tem o Garcia de Rezende, o Fernão Lopes. Depois vamos ao classicismo, que tem Luiz Vaz de Camões, né? Francisco Sá de Miranda, que são os dois grandes nomes do classicismo português. Aí depois a gente vem para o quinhentismo no Brasil, com a Carta do Pero Vaz de Caminha, né? Então, Pero Vaz de Caminha, o Padre José de Anchieta com seus poemas catequéticos. Depois a gente vai para o Barroco, que tem aqui no Brasil Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. E assim, né, acontece nos demais períodos literários. Sempre tem os principais escritores e vocês precisam fazer quando vocês estiverem estudando os períodos literários, vocês precisam destacar os principais escritores. Sabe por quê? Porque você vai bater o olho em uma questão como essa, que apresenta um poema do Cláudio Manuel da Costa, e você vai saber que esse escritor aqui, juntamente com o Tomás Antônio Gonzaga, são os dois principais escritores do arcadismo. Você vai bater o olho e você vai dizer, um poema do Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa é Arcade. E aí, você não vai precisar fazer a leitura do poema. Vejam só, eu clico aqui, vou passar para a questão, e a questão pergunta o seguinte: essa aproximação eu lírico e paisagem denota um gosto pela vida idílica no campo. Esse traço nos remete ao período? Tá perguntando o período literário, gente. Você bateu o olho no Cláudio Manuel da Costa? Você vai olhar para as alternativas e você vai encontrar período colonial, período Arcade, período barroco, período renascentista, período trovadoresco. Aí você vai saber que período colonial engloba quinhentismo, barroco e arcadismo. Poderia ser, professora? Poderia ser. O arcadismo está no período colonial, mas está dizendo construções históricas da época. Na alternativa B, está dizendo o seguinte: arcadismo, que se inspira na simplicidade ao fugir do sofrimento barroco, antecipando as idealizações românticas. Cláudio Manuel da Costa é um dos principais escritores do arcadismo, gente. Você vai bater o olho nessa questão e você vai marcar a letra B e vai embora. E isso, obviamente, se você conseguiu memorizar os principais escritores de cada período literário. Isso facilita a sua vida. Mas português não é a minha específica. Por isso mesmo, você vai bater o olho, você vai marcar arcadismo, você vai adiantar a sua vida lá para você se dedicar um pouquinho mais em uma questão, por exemplo, que tem uma resolução de cálculo enorme. Você ganha tempo, tá? Então, memorize os principais escritores. Mas, professora, se eu por acaso não conseguisse identificar que reconhecer que o Cláudio Manuel da Costa não é, que é do arcadismo, o que eu faria, professora? Então, vamos ler a questão na íntegra. Você vai perder um pouquinho mais de tempo, mas fazer o quê? Você não estudou, então é preciso ler a questão e o poema. Vamos lá. Olha a pergunta. Neste soneto, podemos observar que o tema demonstra uma preocupação do eu lírico. Primeiro, o que é soneto? Soneto é um poema composto de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4, as primeiras, e as 2 posteriores com 3 cada uma. E o que é o eu lírico? É a voz que fala no poema, é uma espécie de narrador do poema. Com a passagem do tempo, ou seja, efemeridade, que já é uma primeira característica do arcadismo, a preocupação com a efemeridade do tempo. E com a mutação de suas memórias no espaço idealizado. Então, tem uma questão aí de preocupação com a idealização do espaço, ou seja, a natureza. E nós sabemos que o arcadismo é bucólico, que o arcadismo tem como principal temática a fuga, né, desse eu lírico para a natureza. A natureza está impregnada das memórias e guarda alegrias e tristezas do eu lírico. Ou seja,
É uma questão que traz uma das principais características do arcadismo, que é o bucolismo, a natureza, né? O principal escritor do arcadismo fala sobre uma das características, que é a efemeridade do tempo. Pelas características, você também conseguiria responder essa questão. Pelas características que estão aqui no enunciado. Ou seja, o que é importante para você resolver uma questão de período literário da Universidade Federal? Decorar as principais características de cada período e os principais escritores, bem como as principais obras também. Vamos só conferir para ver se está correto? Tá aqui, a alternativa B. Próxima questão. Questão de número 3. Bom, essa é uma questão que diz o seguinte. Ainda é do PSS1, da etapa 1, ou seja, que privilegia, né, que traz aí no edital figuras de linguagem, variação linguística, uso dos porquês, é uma parte voltada mais para a semântica. E essa terceira questão, por incrível que pareça, apesar de não trazer o nome da figura de linguagem, ela trabalha com a antítese. Isso mesmo, não está aqui. Nem parece que é uma questão, né, de figura de linguagem. Vocês vão perceber como é que vocês vão conseguir identificar que a questão está cobrando a antítese. Então vamos lá. A temática do poema permite colocar em evidência os sentimentos do eu lírico que revisita os locais campestres onde já foi feliz, daquele poema, do primeiro poema. Vocês perceberam que as questões da universidade estão entregando aí uma análise do texto? Vejam só. A temática do poema permite colocar em evidência os sentimentos do eu lírico, que revisita os locais campestres onde já foi feliz. Olha aí, trouxe a análise do poema. A paisagem assume o lugar de personagem ao aparecer personificada. Ela continua a mesma. Aí, traz uma personificação para dar uma confundida no aluno, né? Parece que vai trabalhar uma figura de linguagem, mas trabalha com outra. Ela continua a mesma, mas foi testemunha e carrega as memórias de alegria passado e tristeza presente. Que figura de linguagem trabalha com contrários. Alegria e tristeza, passado e presente. Aquela primeira que eu comentei com vocês lá na primeira questão, antítese, contrários. Podemos comprovar a dualidade. Olha a palavra-chave da antítese, gente. Contrariedade, dualidade, ideias opostas. Tá aqui, ó. Essa dualidade construída para a representação da paisagem com fragmento. Aí você vem para as alternativas e você vai buscar a antítese. Olha só, na letra A, são estes indo os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta, não tem nenhum contrário, não tem nenhuma dualidade, nenhuma oposição, já corto a letra A. B, este é o rio, a montanha é esta, esses são os troncos, estes os rochedos. Também não tem nenhuma ideia oposta, só está falando que é rio, que é montanha, que é isso, que é aquilo. Não é essa. Na C, tudo me está a memória retratando. Também não tem, só tem uma ideia, não tem nem duas ideias para a gente, né, verificar a dualidade. Errada também. D, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Professora, eu não estou conseguindo enxergar nada nessa daí também não, de contrariedade. Como não? Observem, cena alegre e urna funesta. Funesta vem de tristeza, de funeral, de morte, que é oposto à alegria. Então eu tenho uma cena alegre e uma urna funesta. A alegria e a tristeza. Olha isso aqui, gente. A alegria e tristeza. Tem resposta e a resposta é muito objetiva. Tá ali, basta você prestar atenção e identificar essas dualidades. Tá aqui, ó.
Professora, mas eu não sabia o que é funesta, eu não sei o que é funesta. Por isso mesmo, vocês precisam ler, vocês precisam, né, tá com vocabulário ok para poder conseguir identificar as antíteses, as dualidades, as contrariedades numa questão de antítese. Bem, vamos só confirmar então para ver se é a alternativa D, gente. Prontinho, tá aqui. Cena alegre, urna, funesta, alternativa D. Vamos para a próxima questão? Questão de número 4. A questão de número 4 já pertence à segunda etapa da Universidade Federal. E na segunda etapa, nós vamos sair um pouquinho da semântica, das figuras de linguagem, da variação linguística e vamos para a morfologia. A segunda etapa, né, apresenta no seu edital as classes de palavras, né, fora a interpretação textual, apresenta as classes de palavras e o período simples, né? A parte da gramática que trabalha com a sintaxe, né? O período simples, então temos aí os termos essenciais, sujeito e predicado, termos acessórios, aposto, vocativo, né? Temos os adjuntos, adnominais, adverbiais. Temos também os termos integrantes, objeto, né? Ou seja, os complementos do verbo. A segunda etapa trabalha com essas questões, com essas temáticas. Então, provavelmente as nossas questões vão trabalhar com esses aspectos. Vamos lá dar uma olhadinha? Na questão de número 4, já apresenta o livro que faz parte da segunda etapa. Eu disse para vocês no início da aula que primeira etapa, A Boca da Noite, do Cristina Pichana, nós resolvemos uma questão, né? Com A Boca da Noite, sobre a metáfora, que foi a primeira questão. E agora nós já entramos no livro da segunda etapa, que é o Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado. Percebam que aqui a pergunta, ela não está direcionada ao livro, à interpretação do livro em si, a parte semântica. Ela está relacionada, olha só, com os termos da oração. Pelas alternativas eu já sei que tem a ver com os termos da oração. Sujeito, complemento nominal, aposto, adjunto adverbial e objeto direto. Então, vamos verificar aqui como é essa pergunta. Ele apresenta um trechinho da obra do Capitães da Areia, grifa, ó o que ele grifou aqui, grifou essa parte do trecho e perguntou o seguinte: o uso do pronome pessoal reto, qual que é o pronome pessoal reto? Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Tá aqui então, professora, tá vendo que você precisa conhecer as classes de palavras, você precisa conhecer o que é um pronome, para você identificar, tá aqui ó, eles, porque ele não vai citar que é eles, ele só diz o uso do pronome pessoal reto em sentença na posição de complemento verbal. O que é um complemento verbal? O próprio nome já explica. É aquela palavrinha, aquele termo que complementa o sentido do verbo. Tá aqui, ó. Qual que é o verbo? O verbo é perseguir. Então, eles está funcionando como complemento do verbo perseguir. É típico de variante coloquial. O que seria uma variante coloquial, gente? É o uso do dia a dia, a nossa fala do dia a dia, que muitas vezes nós cometemos alguns desvios, né? Ninguém fala, o fulano disse que ia persegui-lo. A gente fala perseguir eles, né? Naturalmente, na coloquialidade. Ou seja, na linguagem oral não tem problema, tá? O problema é você colocar isso no texto. Enfim, nós usamos assim, colocamos o pronome pessoal no lugar do pronome oblíquo. Porque o pronome oblíquo é aquele que funciona como complemento verbal, tá? Então, essa é a pergunta. Aqui expressa pela fala de uma costureira, ou seja, a mãe de um dos meninos que não tinha escolaridade fez o uso da linguagem coloquial e colocou o pronome reto, né, para complementar o verbo perseguir. Pela norma culta, e em se tratando de um texto escrito, o pronome pessoal oblíquo, o, e as alterações derivadas. Quais são as alterações derivadas desse uso, gente?
É justamente a gramática vai dizer o quê? Que a gente tem que substituir o R, tá vendo o R aqui? Pelo L, tá? É a forma adequada para ocupar o lugar de um termo sintático conhecido como... Eu tenho um pronome pessoal oblíquo. Ele funciona como o quê? O verbo perseguir, gente, exige o quê? Exige um complemento, tá? Porque ele não é intransitivo, ele é transitivo. E todo verbo transitivo precisa de um complemento, né? Perseguir, aí a gente faz a velha perguntinha. Quem ou o quê? Se você pergunta quem ou se você pergunta o quê, só tem uma resposta. Esse complemento verbal, ele é chamado de, é isso aí, objeto direto. Perseguir quem? Perseguir-lo. Logo, o meu pronome oblíquo funciona como objeto direto e é a função desse pronome oblíquo. Ele funciona como complemento verbal. E o único complemento verbal que nós temos aqui é esse aqui, ó, objeto direto. Né? Não está indicando um lugar, não está indicando o tempo hoje, ontem, né? Em Jossanã. Não é uma explicação, porque o aposto é uma explicação, tá? Não está completando o nome, está completando um verbo e também não é sujeito da oração. É complemento verbal. E o único complemento verbal tá ali na alternativa A. Uma questão também muito tranquila, muito fácil para a gente responder. E olha a bagunça que eu fiz aqui, né, gente? Bom, vamos só confirmar então se realmente se trata de um objeto direto? Tá ali a nossa resposta, a nossa confirmação. Objeto direto é um conteúdo muito comum na prova de português da Universidade Federal. Sempre cai, gente, sempre cai. Vamos para a questão de número 5? Epa, tem um texto agora para a gente ler, tá? Tem um texto e nós temos a seguinte pergunta. Vamos passar primeiro para a pergunta. Que vocês sabem que toda vez que vocês forem resolver uma prova, a primeira coisa que vocês têm de fazer é ler a pergunta, para depois retornar ao texto buscando a resposta. Porque se você fizer a leitura do texto, depois da pergunta, você vai ter que voltar novamente ao texto, né, para buscar a resposta. Ou seja, você vai perder tempo. Então, faça a leitura da pergunta e volta já buscando a resposta. Você ganha tempo. Olha só. No trecho destacado acima, observamos na fala da palestrante que a utilização do termo disso. O que é essa palavrinha, esse termo disso? Esse termo disso é um pronome relativo, que faz relação a um termo citado, dito anteriormente. Olha só, faz referência a alguma informação já apresentada, ou seja, a questão já traz o que significa esse termo no parágrafo reproduzido e que pode ser reconhecida em. Daí você só vai ter que buscar no texto a quem esse pronome relativo está fazendo referência. Ele está retomando o que dentro do texto? Disso. Aí a gente retorna já buscando a nossa resposta. Vamos lá retornar ao texto. O texto é um pouco extenso. O que a gente faz? Faz a leitura de tudo? Negativo. Você precisa ganhar tempo, tá? Você precisa ganhar tempo para resolver questões, às vezes, mais complexas. O que você faz, então, para fazer a tua redação? Né? Que você mais precisa de tempo. O tempo voa na hora da prova. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar o pronome disso nesse texto, para achar logo o termo ao qual ele está se referenciando. Olha só, vamos dar uma analisada geral. Me ajuda. Opa, já achei aqui, ó. Olha o disso bem aqui. Acabou. Eu achei ele aqui, ó. Agora eu só vou retornar um pouquinho para saber a quem ele está se referindo. Segundo ela, o laudo de periculosidade é exemplo disso. Tá, o laudo é exemplo do que, professora? Vamos retornar mais um pouquinho. A rotulação faz com que o adolescente seja reduzido ao ato produzido, por exemplo, um crime, quando ele é mais do que isso. Atribuir identidades como marginal, drogado, engessam o jovem, eliminam tudo mais que ele é.
Segundo isso, o laudo de periculosidade é um exemplo disso. Disso do quê, gente? Que ele marginal, drogado, que ingessam jovem, que eliminam tudo que ele é. Tá ali, fazendo referência a tudo isso aqui. Vamos só verificar, então, para ver se é isso mesmo, se tem essa alternativa pra gente. Professor, eu já achei. Foi muito rápido. Eu só precisei encontrar o pronome relativo disso, olhar um pouquinho para saber a quem ele estava se referindo. A gente fez isso, né, professora, agorinha? E a resposta está bem aqui, ó. Atribuir identidades como marginal, drogado, engessam jovem, eliminam tudo mais que ele é. O disso está fazendo referência a esse aspecto dentro do texto. Ele retoma isso, tá, gente? Então, pronome relativo, sem dizer que é pronome relativo. Professora, mas eu conseguiria responder essa questão mesmo sabendo, né, que é um pronome relativo? Claro, obviamente você conseguiria. Mas a Universidade Federal, ela cobra, né, os pronomes e a função desse tipo de pronome, o que facilita na hora de você resolver uma questão. Se você sabe que ele está retomando algo que foi dito anteriormente, você só vai e procura, tá? Lembrando que, vocês viram o tamanho do texto? Precisa ler tudo? Não, não precisa. Você já procura o termo ao qual ele está fazendo referência lá no texto e já acha a resposta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos só conferir aqui se realmente a alternativa se realmente deu certo essa dica. Opa! Questão. A alternativa questão correta. Vamos para a próxima? Agora nós vamos para a última questão da etapa 2, do PSS 2. E traz aqui a canção do Tamoio. Lembra daquela dica que eu disse para vocês na segunda questão, que era uma questão que trazia um poema do Cláudio Manuel da Costa, que a gente nem fez a leitura e nós conseguimos, pelas características e pelo nome do próprio autor, responder aquela questão? Pois bem, se eu bato o olho aqui na canção do Tamoio e no autor Gonçalves Dias, por meio daquela dica você vai saber responder. Sabe por quê? Porque os principais escritores da primeira fase, da fase indianista, do romantismo, são Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, o nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Gonçalves Dias também fez Ijuca Pirama, e Gonçalves Dias escreveu Os Timbiras, e Gonçalves Dias escreveu Canção do Tamoio, todas com temáticas indígenas. Lembraram da fase indianista? Além dele, nós temos o José de Alencar com o Iracema, o Guarani, o Birajara, né, na primeira fase do romantismo. Pois eu já sei que isso aqui é romantismo, tá? Eu já sei que é romantismo, mas vamos à pergunta. Um poema laudatório de qualidades idealização é uma das características do romantismo. Idealização do indígena, que simboliza o herói nacional, conforme o ideário do romantismo do século XIX. Se dirige a um guerreiro tamoio, esse poema, enaltecendo sua coragem e ousadia para lutar por conquistas e honrar o nome do pai, mesmo diante da morte. Construído em redondilha menor, ou seja, versos de 5 sílabas poéticas, 5 sílabas métricas, tá? Todos os versinhos do poema têm 5 sílabas. Em todos os versos das 10 estrofes, o ritmo rápido e acelerado da musicalidade poética ajuda a produzir a ambientação frenética. Já que os versos são curtinhos, só tem 5 sílabas métricas, então tem mais ritmo, a gente consegue ler, né, com mais agilidade, com mais rapidez, diante da preparação para o combate. Então o tamoio é um índio que vai combater. A pergunta no início do século XIX, outra dica, gente, se você viu aqui Gonçalves Dias, Canção do Tamoio, pula para a pergunta. Não fica lendo detalhadamente se você já conhece o teor, se você conhece o romantismo. No início do século XIX, esta visão idealizada das nações indígenas, olha aí, nem precisava ler o texto, foi promovida como marca de valorização. A pergunta por que é que eles retomaram a colonização e idealizaram? Como marca de valorização da busca pelo que eles estavam almejando, gente. Eles retornam ao passado de forma idealizada,
que eles queriam? O passado colonial escravocrata? Não, que isso aqui só é trabalhado no romantismo na terceira fase, Castro Alves. Passado nobre da família real portuguesa também não é temática para o romantismo, né? Família portuguesa. Presente ultraconservador das oligarquias também não é contexto histórico para romantismo. Presente nacionalista em luta pela identidade nacional. Ou seja, uma das principais características do indianismo é retornar ao nosso passado, ao Brasil colônia, quientismo, trazer o índio como herói brasileiro para tentar criar uma literatura genuinamente brasileira, independente da literatura portuguesa. Tá aqui a resposta. Presente nacionalista em luta pela identidade nacional, por temáticas que representassem o Brasil. A alternativa D. Vamos conferir para ver se está certinho. Vamos lá, então. É a D? Tcharararão. Prontinho, alternativa D, alternativa correta. Vamos então para a nossa 7ª questão. Na 7ª questão, nós já estamos então na etapa 3, tá? Na etapa 3, o livro indicado foi Ponciá Vicêncio. Então, já é uma pergunta sobre, né, o Ponciá Vicêncio. É uma questão de interpretação. O romance Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, narra... Aí você vai pulando, também não precisa ficar lendo detalhadamente aqui toda a referência do livro. Você vai fazendo aquela leitura mecânica para adiantar a sua vida. Narra a história, protagonista do livro, uma mulher negra, família pobre, sai da casa para procurar oportunidade na cidade. O mesmo ocorre com os demais personagens, o irmão, né? O romance cria um mosaico miniatura de uma diáspora familiar, repetindo o destino de negros africanos escravizados, ou seja, seria como uma continuidade, né? As consequências da escravidão. Levam Ponciá à insatisfação, desesperança. Então faz toda uma descrição, né? Aí, né? Um resumo do livro, apresenta um resumo do livro. A pergunta é, com base na descrição acima, no que a gente leu, pode-se afirmar que... Professora, mas a senhora leu e não entendi nada. Pois é. Aí tem um outro detalhe. Essa leitura mecânica, ela só vai funcionar se você fizer a leitura do livro com antecedência, antes da prova. Eles indicam. Então você precisa analisar o edital, verificar quais são as obras referência. Por exemplo, para o vestibular 2023, a Universidade Federal ainda continuará trabalhando com as mesmas obras. A Boca da Noite, primeira etapa, Capitães da Areia, segunda etapa, e Ponciá Vicêncio para a terceira etapa. Então você precisa fazer a leitura prévia para você não ficar perdendo tempo na hora da prova, gente. Então, tudo isso são aspectos que vão ajudá-lo na hora de ter agilidade, né, de conseguir fazer a prova com calma, a tempo. Porque senão você vai ter que ficar aqui tentando entender a obra por meio desse excerto, o que é quase impossível. Com base na descrição acima, pode-se afirmar que as perdas sucessivas dos filhos vivenciados por Ponciá geraram seu questionamento e revolta buscando uma resposta pela arte. Nesse excerto aqui, ela até perdeu 7 filhos mesmo, tá, gente, no decorrer da obra. Mas aqui nesse excerto não está falando dos abortos. Ou seja, a pergunta é com base na descrição acima. Então, já vou eliminar a letra A, porque a descrição não está trazendo a questão do aborto. B. Mesmo as famílias negras tendo recebido a alforria por lei no Brasil do século XIX, muitos anos depois, muitas delas continuam sofrendo escravas da pobreza e da miséria. A gente leu aqui alguns aspectos, né, gente? A procura por identidade e pertencimento atingem os personagens de maneira semelhante. Percebemos o sofrimento e angústia que levam Ponciá a isso. Causados por quê, gente? Por conta dessa diáspora familiar, repetindo o destino de negros africanos. Tá aqui na letra B. Né, gente? Tudo a ver com o excerto. Continuam sofrendo muitos anos depois, a diáspora, a continuidade, tá? Vamos deixar aqui,
Eu acho que é a alternativa B, mas vamos lá ler as demais para ver se não tem alguma coisa correta também. Sua infância na roça era dividida com muita igualdade? Negativo. Igualdade com os brancos? Eles viviam em uma extrema pobreza, numa casinha de barro, com o mínimo possível, enquanto os brancos eram os donos de tudo. Letra D, sua vida na cidade atendeu suas expectativas? Não atendeu. Aqui no texto mesmo está dizendo, ó, levaram Ponciá à insatisfação e desesperança. Na alternativa E, os exemplos familiares levaram Ponciá a acreditar que teria uma vida melhor que a de seus antepassados. Bom, isso também não fica evidente na obra, né? Essa questão da esperança. Ela até queria, mas os exemplos da família, eles foram escravos, eles também sofreram. Inclusive sofreram tanto ou mais do que a própria Ponciá, né? Porque eles viveram, o avô viveu a escravidão. O avô matou a esposa por conta da escravidão, por conta da loucura, né? Ficou louco devido à exploração, né? E muito provavelmente porque, além da exploração, eram açoitados, enfim. Então, ela não teve exemplo de felicidade, né? Os antecedentes não simbolizaram uma felicidade para ela. Então, a E está totalmente errado. Então, temos certeza que a alternativa B está totalmente coerente com o excerto acima. Vamos só, então, verificar se ela realmente está correta? Prontinho, alternativa B totalmente correta. Essa foi a nossa 7ª questão. Temos ainda mais 2 questões pela frente e vocês já puderam perceber que a prova de português de 2022 foi uma prova extremamente tranquila. Próxima questão, traz aqui um excerto, um texto, a construção histórica do racismo. Professora, mas esse aí não foi um texto que eles colocaram como referência no edital. Não. A universidade, como eu disse no início, ela apresenta textos que vão trabalhar com problemas sociais, muitas vezes com problemas locais, como o garimpo, como a questão das queimadas, como a questão ambiental no geral, fora, né, além das queimadas, outras questões ambientais. Então, as questões indígenas. E no ano passado eles acabaram cobrando racismo. Eu acho que tentando interligar isso à obra, a Ponciá Vicêncio também, tá? Então, olha só. Grifaram aqui enquanto e já. E a pergunta é a seguinte. No texto 2, os conectivos... é uma questão sobre conectivos, gente. Os conectivos servem para interligar os termos, né? Conjunção, preposição. Construindo sintaticamente a ideia de mostrar a diferença entre os salários de brancos e negros. Olha aqui. Mostrar. Então, os conectivos servem para ajudar a construir a ideia de diferenciação, tá? Entre salários de brancos e negros, né? Muito provavelmente os brancos ganham mais e os negros menos. Então vai ter que dar uma ideia aí de que um ganha mais e o outro ganha menos. Professora, então, né, vamos verificar quais são as figuras. Será que elas vão indicar alternância e condição? Proporção e adversidade? Vamos retornar, gente. Vamos retornar para verificar esses conectivos. Aqui eles estão grifados, vejam só. Enquanto é o primeiro conectivo, né? Então, enquanto a medida de rendimento mensal do profissional branco é de 2.000, ou seja, maior, já do trabalhador preto é de 1.500. Consequentemente, a do trabalhador negro é assim. E enquanto, eu acho que é a proporção, na medida, né, que... Vamos dar uma olhadinha para a gente confirmar as nossas opções. Olha, nós temos aqui proporção. Vamos só verificar se o já indica uma diversidade. O que é uma diversidade? É uma contrariedade. E aí nós temos algumas conjunções que são específicas. Por exemplo, o mas é uma conjunção bem específica que indica a diversidade. Mas vamos verificar se esse já semanticamente pode adquirir também essa ideia de contrariedade. Bom, na medida em que a proporção em que o branco ganha mais,
O negro, ao contrário disso, ganha menos. Ou seja, já o negro, em contrapartida ao negro, ou seja, tá aqui uma questão de análise, tem muito a ver com a própria semântica, o significado dessas conjunções dentro do contexto. Não é uma questão fácil. Aí a gente tem que raciocinar mais um pouquinho, essa estava um pouco mais densa, porque dava para confundir, por exemplo, com a alternativa A de alternância, porque o já é uma conjunção que indica alternância, tá, gente? Mas a que faz mais sentido é a alternativa B e vamos só, então, verificar e está correta a nossa alternativa B. Uma questão um pouco mais densa, que demanda um pouquinho mais de paciência na hora de analisar o texto e os conectivos dentro ali do texto, né? As relações de sentido. E estamos chegando na nossa reta final, na nossa última questão da prova. E vamos verificar então aqui, primeiramente, a pergunta, porque tem todo um texto enorme e eu já disse a vocês que muitas vezes nem precisamos fazer a leitura do texto. Lembra? Vocês precisam ganhar tempo, né, gente? Então, professora, o que a gente faz? Vamos diretamente à pergunta. Nesse contexto, considere as alternativas a seguir e assinale a que apresenta o uso correto da crase. Eu preciso ler o texto para responder uma questão sobre crase? Não, eu preciso conhecer em qual situação eu devo usar a crase, em qual situação eu não devo usar a crase. Bom, nós sabemos que a crase, ela é aí a junção do a exigido, né, da preposição a exigida pelo verbo e do artigo feminino a. Quando eu faço aí a contração, a união da preposição a exigida pelo verbo, mais o artigo feminino, eu preciso necessariamente colocar o acento grave, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no cantinho um exemplo para vocês. Eu vou ao cinema. Perfeito, tá aqui, né? Essa oração. Quem vai? Vai a. Tá aqui a minha preposição exigida. Professora, mas o que é preposição, professora? Eu não sei, eu esqueci. Pois bem, você precisa memorizar, decorar as principais preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, por, perante, para, sob, sobre, tras. São algumas preposições. Na verdade, são 18 preposições que vocês precisam realmente memorizar para vocês conseguirem, né, responder as questões com facilidade, tá, gente? E o a é uma preposição exigida pelo verbo. E normalmente, né, qual é a principal função? É conectar as palavras dentro de uma oração. Então, de um enunciado, de uma frase. Então, vou a. Quem vai? Vai a algum lugar. Perfeito. Olha aqui a preposição. Professora, e esse o é o quê? Esse o é o artigo exigido pelo meu substantivo, cinema. É um substantivo masculino. Eu vou o cinema. Eu vou ao. Então, aqui eu tenho uma combinação, porque eu não perdi nenhuma letra, não é? Então, eu combinei a preposição mais o artigo. Agora, eu vou colocar o mesmo exemplo. Deixa eu apagar aqui a palavra masculina e colocar uma palavra feminina. Eu vou à praia. Perfeito. Praia é um substantivo feminino. Então, tem ali o artigo feminino antes de praia, a praia. Não tem antes do cinema? Eu vou o cinema. Não tem o artigo masculino antes? Da praia também tem que ter, que é o artigo a, tá? Só que o verbo ir, ele não exige preposição? Professora, quem vai, vai a. Perfeito. Olha aqui. A mais a é igual a... Aí eu coloco o acento grave. Então, necessariamente aqui, eu preciso ter um acento grave marcando a contração
do a preposição exigida pelo verbo e do a artigo. E é por isso mesmo que, em sua grande maioria, a crase ela vai aparecer antes de palavras femininas, salvo em uma situação que é a moda de, né? Pelo contrário, vai aparecer aqui sempre antes, antecedendo uma palavra feminina, tá? Então, fiquem atentos aí ao uso da crase. Vamos analisar, então, aqui a nossa questão. Está perguntando o uso correto. Então, está tudo errado. Só tem uma alternativa certa. Bom, primeiro, é preciso dizer que antes, né, de colocar a crase, eu não posso, ela não vem aí, né, sucedida por um verbo. Então, a gente vai analisar aqui, ó. A demonstração que devemos ser contrários àqueles. Olha a crase aqui, gente. Olha o acento grave aqui. Pode, professora? Pode, né? Temos aqui um pronome, contudo, ele é antecedido de a. Então, pode ser que tenha crase. Não sei se é a correta. Então, vamos só parar aqui. Contrários, quem é contrário a... Opa! Quem é contrário a alguma coisa, alguém. Se é contrário a, precisa da preposição. E aqueles, eu escrevo sem o acento. Mas começa com a. Vixe, gente, eu acho que a gente já encontrou a resposta certa. Mas vamos verificar, então, o erro das demais. B. Há particularidades de vivência a ser... Opa, já achei aqui. Professora, a senhora disse que antes de verbo não pode. Pronto, já está errado. C. A representação do navio negreiro leva a pensar... Outro verbo, professora. Já riscamos. Oh, que fácil que tá essa prova, né, gente? Já conseguimos eliminar duas de cara. A implementação de uma concepção de inferiorização cria uma alusão a crimes. Eita, professora, a senhora disse que não vem antes de palavras masculinas. Pois é, não vem antes de palavras masculinas. Então já encontramos mais um erro. Tá errado. Fácil, né? E a alternativa é: o corpo intensifica uma comunhão. Tá, professora, poderia que intensifica algo. Ah, professora, não precisa. E aqui, professora, é um artigo, né, professora? Pois é. Então, não tem crase também, até porque o verbo não vai exigir crase, tá, gente? Então, a única alternativa que temos a possibilidade é a alternativa A. A demonstração que devemos ser contrários a. Quem é contrário a alguma coisa. Perfeito. E aí, aqueles começa com a. Eu só fiz a contração da preposição mais o a de aqueles. E aí, sim, ele vem acraseado. Vamos lá, então, confirmar para ver se realmente é a nossa alternativa correta. Eu não tenho dúvidas, né? Mas é bom a gente confirmar, né, gente? Opa, perfeito. Certinho. Alternativa A é a nossa resposta correta. E aí, o que vocês acharam da prova? Tranquila? Muito tranquila, né? É isso aí. Então, gente, anotem aí. O que vocês precisam revisar, estudar? Períodos literários com os principais escritores e as principais características, bem como as datas também, tá, gente? As datas, contexto histórico é muito relevante. O que mais que eu preciso estudar, professora? As classes de palavras. Sempre cai uma questão ou outra com as classes. Vocês viram aí questão de pronome, né? Figuras de linguagem, de tipos e gêneros textuais. Nós não vimos questões de tipos e gêneros textuais, mas a Federal sempre cobra. Então, anotem aí para revisar, tá? Sintaxe, termos da oração. Então, sujeito, predicado, objeto, ou seja, os complementos verbais, tá, gente? Os tipos de sujeito, os tipos de predicado, adjunto, adnominal. Observem aí os termos da oração, que sempre cai. Uso dos porquês, uso das frases, são assuntos muito cobrados nas provas da Universidade Federal. Fiquem antenados aí aos textos que eles indicam como referência, né? Como, por exemplo, esse ano de 2023, eles vão cobrar Poncia a Vicência, Boca da Noite e também Capitães da Areia. Então, fiquem antenados quanto ao livro, estudem, leiam se possível, para vocês responderem essa prova com mais tranquilidade, com mais segurança. No mais, nós vamos ficando por aqui e até uma próxima oportunidade, até uma próxima aula.